Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. O vídeo de hoje vai fazer parte de 3 playlists, na verdade, né? Porque vai ser um vídeo de resenha de livro, um vídeo sobre tarô e também um vídeo de atendendo a pedidos. Porque já um inscrito aqui me pediu para eu fazer isto que vou fazer hoje, que é comentar sobre o livro O Caminho do Tarô, de Alejandro Jodorowsky. Este é um livro que eu devo um comentário há muito tempo, porque é um livro assim clássico, importantíssimo, por mais que ele aborde mais dentro de uma perspectiva do tarô de Marsella, e eu sou mais afeito assim ao tarô Rider-Waite, mas uma coisa não impede a outra, porque os estudos do tarô de Marsella são a base, é como se fosse a teoria musical para uma pessoa que vai trabalhar com música, a teoria das cores para alguém que vai trabalhar com arte, artes visuais. Então ele é uma base, né, o tarô de Marsella. E mais base ainda é esse livro aqui, que é fantástico, é um livro que realmente, talvez de uma das pessoas mais conhecedoras de tarô que existe na face da Terra hoje em dia, um erudito, uma pessoa que tem muitas informações para dar para a gente. Não é um livro que foi lançado agora, mas eu até adquiri ele mais recentemente, demorei para adquirir, sempre folheando ele nas livrarias e nunca comprava, mas decidi comprar realmente, porque não podia deixar de estudar esse livro, e depois de ter lido ele, demorou um tempinho, porque eu fiquei estudando, esmiuçando, analisando direitinho para fazer um comentário aqui para vocês, tá certo? Então fiquem comigo para esse comentário aqui, logo depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre esse livro, né? Porque é um livro fascinante, é uma obra escrita por Alejandro Jodorowsky, que é uma pessoa, como eu disse na introdução, um erudito, um famoso, uma pessoa que tem muitas coisas em comum, assim, de pensamentos, de ideias, de coisas para trazer para o mundo que me interessam, né? Então ele escreveu esse livro, na verdade, em parceria com Marianne Costa, não foi ele sozinho, né? Foi lançado em 2004, então não é um livro tão recente assim, e foi publicado no Brasil, assim, em 2016. Então, assim, de certa forma, ele é mais recente pela publicação no Brasil, né? Foi publicado pela editora Chave e se tornou imediatamente um clássico, segundo o que diz até nas sinopses, né? Para nós aqui no Brasil também, né? Então, Jodorowsky faz uma jornada, né, profunda pelo mundo do tarô nesse livro aqui, né? O próprio título do livro traz essa ideia para a gente, né? Não apenas como um sistema de adivinhação ou divinatório, mas também como uma ferramenta de autoconhecimento, de crescimento espiritual e de criatividade. Então ele foi muito criativo ao escrever o livro, ele foi muito criativo ao trazer seus comentários sobre o tema, sobre o assunto, sobre o tarô, né? Então, o comentário que a gente vê até na sinopse da capa, da contracapa aqui, é justamente o seguinte, né? Este livro já é um clássico, né, como eu falei no começo, né? Vem sendo aclamado como um marco no entendimento do tarô em nossos tempos, como ele, Alejandro Jodorowsky, que começou seus estudos do tarô nos anos de 1950 e é reputado como um dos maiores especialistas do assunto. Demonstrou que para ele, de um simples sistema de adivinhação, o tarô é mais que tudo um poderoso instrumento de autoconhecimento e representação da estrutura da alma. O caminho do tarô mostra que o conjunto de cartas é estruturado como um templo, uma mandala, uma catedral nômade, cujas partes, as 78 cartas ou arcanos, né, devem sempre ser vistas levando em conta a estrutura como um todo. Esse entendimento é essencial para aprender seu simbolismo hermético. Neste livro, a descrição de cada arcano maior inclui suas palavras-chave, seus significados, as interpretações tradicionais e uma seção da qual as cartas falam por ela mesma. Jodorowsky e Marianne Costa exploram as associações secretas dentro da hierarquia das cartas e suas correspondências com
as energias internas dos seres humanos. Levam, então, a arte da leitura do tarô a profundidades nunca vistas antes. Bom, esse comentário é importante porque faz a gente entender quão grandioso é esse livro, né? Então, o Alejandro Jodorowsky, eu não poderia deixar de falar dele, ele é um artista multifacetado, né? Nasceu em 1929 no Chile, e sua carreira abrange cinema, teatro, literatura, quadrinhos, né? Começando como ele começou como palhaço de circo, né? E evoluiu para se tornar uma figura central no movimento surrealista e vanguardista. Seus filmes como El Topo e The Holy Mountain são marcos nesse cenário, são filmes assim completamente diferentes, filmes assim que conhecidos como cultos por serem chocantes e diferentes, né, tal. Após umas tentativas frustradas de produzir Duna para o cinema, né, lá atrás, nos anos 80, Jodorowsky encontrou sucesso nas histórias em quadrinhos, especialmente na série Incal, co-criada com Moebius, né. Ele, na verdade, até tem um roteiro de Duna que até a gente pode ouvir falar que ele tem guardado, né, e que nunca chegou a ser executado, né. O seu interesse no tarô também é notável, né, explorando esse instrumento como uma ferramenta de autoconhecimento e de criatividade, né, em seu trabalho. Inclusive nas próprias histórias em quadrinhos ele utiliza o tarô também no conteúdo das histórias em quadrinhos. Casado com a pintora Pascale Montandon desde 2010 e pai de 4 filhos, Jodorowsky deixou um legado significativo no mundo das artes, oferecendo uma visão única e profundamente espiritual sobre a vida e a criatividade também, né? Sua influência estende-se além das fronteiras do Chile e da França, impactando artistas e pensadores em todo o mundo, inspirando uma abordagem mais profunda e introspectiva nas artes visuais e no entendimento do self, né? Algumas obras de quadrinho de Jodorowsky incluem o famoso Incal, como eu falei, né? Um personagem que ele é criador, é co-criador no caso, né? Temos ainda a Castas dos Metabarões, Borgias, Sangue Real e muitos outros que vocês estão vendo aí, algumas cenas, algumas imagens belíssimas, ilustradas por grandes ilustradores que ele escolhe para fazer parte para fazer parceria com ele. Então, alguns deles desenhados até pelo famoso Moebius, né, que assim, quem curte quadrinhos sabe, né, sobre esse desenhista francês excelente que já morejou por várias áreas, vários caminhos, até Surfista Prateado ele já fez, né, em uma parceria com a Marvel. Recentemente, a turma da editora Pipoca e Nanquim, que eu sigo muito o canal deles e tal, eles lançaram a graphic novel dele e esteve na casa dele, fez um vídeo recentemente falando sobre a experiência dele. Foi aí que eu fiz a associação, porque eu já ouvia falar do Jodorowsky no tarô e ouvia falar também das histórias em quadrinhos escritas por um autor que tinha o nome Jodorowsky, mas nunca tinha feito a associação sabendo que era a mesma pessoa. E aí, depois desse vídeo, eu acabei conhecendo, sabendo disso, e isso me estimulou até também a ler o livro, e agora a gente está fazendo esse comentário aqui. Esses dois autores que escreveram esse livro, né, o Jodorowsky e a Marianne, deixam de lado uma abordagem iniciática e esotérica do tarô e resolvem considerar que o verdadeiro mestre para a compreensão da sabedoria das cartas é o próprio tarô mesmo, né? Então, eles apresentam metódicas distribuições para o entendimento das mensagens cotidianas nos arcanos, né, considerando este saber como uma arquitetura da alma. Eles dispõem os arcanos maiores como o louco num extremo, o mundo no outro, e os demais arcanos em linhas sobrepostas, né, compondo relações 2 a 2, né, entre as cartas, mas o faz também criando um espelhamento entre as cartas, né, dispostas linearmente, ligando os extremos e gradualmente as correspondentes cartas que formariam arcos com a figura que vocês estão vendo aí, né? E quando ele faz essas ordenações, nós vemos as brilhantes correlações de significados que aparecem, né, de significações, né, quase como se estivessem ocultas e só surgissem quando ele faz essas alusões para a gente, ele mostra geometricamente como isso acontece, né, nas disposições específicas. Então, por isso que, assim, de certa forma, a obra O Caminho de Tarô aborda, né, uma sabedoria presente, especialmente no tarô, né, de Marsella,
Então a obra ela é dividida em 5 partes, fora a introdução e a conclusão, que possivelmente foi escrita pelos dois, né? A primeira trata da estrutura e numerologia do tarô. Eles estabelecem regras de orientação e constroem uma mandala em 10 etapas e ainda nos revelam os significados das 11 cores presentes nas cartas do tarô de Marsella. Na segunda parte, que descreve detalhadamente os arcanos maiores, eles dizem que a intenção não é esgotar os significados e as energias dos seus símbolos, né? Mas apresentam uma grande riqueza de informações para cada arcano, destacando em pequenas lupas, né, alguns detalhes a serem comentados e alguns trechos de figuras das cartas, coisa que a gente vai aproveitar muito daqui para frente nos vídeos que a gente faz, né, da análise de simbólicas de cada carta, de elementos que fazem parte da imagem do tarô em si e que ajudam a gente a se inspirar, a deixar a imaginação ativa e também a capacidade de antever as coisas, de acessar os nossos arquétipos, nosso inconsciente coletivo. Essas imagens ajudam nesse processo, né? Na terceira parte, ele descreve detalhadamente os arcanos menores. E especificamente, ao tratar dos arcanos menores, ele subdivide essa abordagem em os graus da numerologia e os trunfos ou as figuras em si. Então ele faz uma coisa didática, né? Na quarta parte, Jodorowsky e Mariani fazem uma coisa muito interessante, que muitos poucos livros fazem. Eles tratam da interação das cartas 2 a 2 e faz isso especificando suas relações 2 a 2 em uma abordagem de séries decimais, como casais do tarô, como pares de soma, como sucessão numérica e translação. Então ele faz assim algumas operações entre as cartas, tentando esmiuçar bastante essas interações entre as cartas. Na quinta parte, a gente vê como ele faz uma leitura do tarô em si, né? E divide a prática em primeiros passos, ler 3 cartas, ler 4 cartas ou mais, ler 10 cartas ou mais, e finalmente, na conclusão desse capítulo, né, os autores nos brindam com um texto muito interessante que discorre sobre o pensamento tarótico. Olha só que interessante, ele bota até um adjetivo, o tarô como um adjetivo. O livro traz ainda um único índice de assuntos que nada mais é do que um índice mais detalhado dos detalhes abordados na obra, além do índice que já tinha anteriormente, né? A principal característica do livro é uma abordagem numerológica, simbólica e psicológica, riquíssima em conteúdos que são frutos da erudição e da pesquisa profunda dos autores e da experiência dos dois no tarô de Marsella. Jodorowsky e Mariani Costa enfatizam que as cartas do tarô não têm poderes sobrenaturais, mas são um espelho das questões internas e dos processos psicológicos de quem as consulta. Não é à toa que em um pequeno texto que antecede a primeira parte, temos um texto cujo título é O Tarô é um Ser. E neste texto ele introduz sua visão de como o tarô deve ser analisado não apenas arcano por arcano, isolado, né? E assim como a ordenação coerente de todo um tarô, né, que deve ser feita, né, de um modo geral. E para confirmar a sua visão, ele diz que é fundamental atentar para o simbolismo da carta do final da jornada, né, do herói, que é o mundo, que expressa esse final através de uma mandala, né, e recorre a Carl Jung, né, dizendo que para esse psiquiatra a mandala é uma representação da psique, cuja essência nos é desconhecida, mas mesmo assim é uma imagem capaz de conduzir quem a contempla à iluminação. Com base nisso, Jodorowsky afirma, né, que ele se propôs a ordenar o tarô como se estivesse construindo um templo. Isso é que é interessante. E em todas as tradições, afirma ele, o templo resume a criação do universo e é visto como a unidade divina que explodiu em fragmentos, né? Com isso, ele defende a ideia de que as cartas não foram concebidas uma a uma como símbolos separados, mas como partes de uma unidade. E isso ocorreu ao longo de muitos anos de evoluções e descobrimentos, resultando no ensinamento incorporado no tarô, né? Portanto, o tarô deve ser visto como um templo e, ao mesmo tempo, um mapa simbólico do inconsciente coletivo e do inconsciente individual também, mas também do self criativo, da totalidade do universo e toda a sabedoria contida nele, né?
Um dos pontos altos do livro, na minha opinião, é justamente as diferentes ordenações que ele cria. Não é uma só, nem duas, ele faz algumas ordenações diferentes e cada ordenação dessa traz uma informação, um conteúdo riquíssimo de informações sobre o tarô, que às vezes a gente não consegue se a gente vê a carta separadamente, né? Então podemos dizer em síntese que o caminho do tarô é uma leitura essencial para qualquer pessoa que tem interesse no tarô, seja iniciante, seja experiente, como o próprio livro aborda isso, diz a gente tem uma intenção de atender tanto o iniciante quanto a pessoa experiente, né? Então sua abordagem holística, quase literária, né? Bem escrita, de um autor que é roteirista de cinema, que é um cineasta, que é uma pessoa que faz roteiro também de quadrinhos, né? Então, ao meu ver, as informações aguçam o interesse, até mesmo para quem não é ligado em assuntos esotéricos, né? Por se tratar de um escritor roteirista, né, como eu disse, cineasta e tal. Então, combinada com a profundidade simbólica e prática, né, essas características agradáveis do livro fazem a gente ter vontade de ler e continuar lendo sem parar, com informações que não só serviriam de consulta, mas também de uma leitura corrente, como se estivesse lendo um livro, né? Então ele faz com que essa obra se torne completa e inspiradora para quem deseja explorar o mundo fascinante, multifacetado do tarô. É tão multifacetado quanto a experiência e o conteúdo e a erudição dos autores, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e agradeço por terem ficado até o final desse vídeo. Se gostaram, por favor, deixem aí o like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações toda vez que a gente lançar um vídeo desse tipo aqui sobre cultura esotérica no nosso canal, tá certo? Então até o próximo vídeo e um grande abraço.